Falo, cortou, virão na mente. Só os melhores cortes quentes. Sem enrolação, só o que é da gente. Tá no au, cortes quentes. Vamos nessa? Bora. Primeiro tema da noite. Vamos lá, pra gente poder colocar. Quem escolhe o primeiro tema? Pode escolher. Bom, a gente queria o tema da Palestina. Palestina? Então vamos falar primeiramente sobre o tema Palestina. Certo? Então, pode começar, que aí você começa. Fazendo pergunta? Isso, pode fazer a pergunta. Uhum. Logo na sequência, como todo mundo já sabe, quem termina é estilado. Vai lá. Perfeito. Isto. Pode pôr? Oi? Pronto. Posso fazer? Pode. Bom, acho que esse tema é muito fundamental. A gente está em meio a um processo de genocídio na Palestina, como a gente vem denunciando, a nível internacional, inclusive. Sou parte da Juventude Faísca, que em várias universidades vem lutando pela ruptura das relações das nossas universidades com Israel. Isso por quê? Porque a gente está falando de 77 anos de violência colonial de Israel contra os palestinos. A gente está falando que cerca de 90% do território da Palestina foi completamente bombardeado, né? Foi destruído com bombas, né? A única igreja cristã foi bombardeada por Israel, pelos sionistas lá em 2025, depois de toda uma perseguição imposta pelo Estado genocida de Israel aos cristãos. Além disso, a gente está falando de destruição de escolas, a gente está falando de destruição de hospitais, de casas, todas destruídas. São mais de 20 mil crianças e 10 mil mulheres mortas em Gaza, além de que a ONU contabiliza 70 mil palestinos mortos e pesquisas apontam que talvez esse número chegue a 300 frente às doenças, frente também à questão da fome. Além disso, queria também colocar uma imagem que são 21 mil crianças mutiladas pelas bombas de Israel. A pergunta que fica nessa situação é: como vocês se colocam como defensores da vida, defensores das mulheres, defensores das crianças, sendo que vocês reivindicam abertamente um genocídio e os crimes de guerra de Israel que afetam principalmente esse setor em Gaza? Pode começar. Vamos lá, zero tempo aí, por favor. Produção, isso, pode ir. Bom, primeiro é interessante ressaltar aqui como essa coisa da linguagem neutra, ela é só um teatrinho, né? Que ele começou aqui falando em linguagem neutra para tentar acenar para a militância, mas como é uma linguagem que não está na língua portuguesa, ela é absolutamente inviável, ele continuou falando na linguagem normal, como deve ser. Então, em vez de, não é palestines que ele fala, é palestinos. Então, assim, aí ele muda a linguagem. Então, é só um teatrinho que eles fazem no começo ali, mas que não se sustenta. Em relação ao que acontece na Palestina, é interessante deixar claro que se tem algum erro por parte de Israel, eu não tenho problema nenhum em repudiar. Se Israel atacou algum lugar... 21 mil crianças mutiladas. Aí a gente tem que ver. Primeiro, foi deliberado ou não? Porque em guerras você tem pessoas inocentes que morrem. Por exemplo, no regime nazista, você teve diversas pessoas inocentes que morreram. Nem por isso a gente acha que foi errada a guerra contra Hitler. Ou você acha errado? Eu não acho. Então, da mesma forma, quando você tem uma guerra em Gaza contra um grupo terrorista que é o Hamas, me surpreende, inclusive, membros do movimento LGBT defenderem a Palestina. Na Palestina eles não estariam vivos. É a mesma coisa que o judeu defendendo o fascismo, é a mesma coisa que o negro defendendo a escravidão, é a mesma coisa que os frangos defendendo o KFC, que a barata defendendo o inseticida. Ou seja, LGBTs defendendo um regime islâmico que, nesse regime, eles não estariam vivos. Eles não poderiam sobreviver nesse regime. Então, assim, a hipocrisia ela vai por diversos ângulos. Eu defendo as vidas que são mortas lá. Eu acho que se os abusos que Israel cometeu lá, você chama tem de que ser abuso, punidos. genocídio? Os abusos que ele cometeu tem que ser abuso. punidos. Agora, eu quero saber se eles vão poder aqui repudiar o atentado terrorista que aconteceu dentro de Israel. Quero ver. Vocês vão olhar pra essa câmera aqui, vão ter a oportunidade de mostrar coerência e repudiar o atentado terrorista que aconteceu em Israel por parte do Hamas. Eu quero ver se vocês vão ter essa hombridade e esse caráter. Eu repudio os excessos que Israel possa ter cometido na guerra. Quero ver se vocês também repudiam o ataque terrorista que aconteceu dentro do território israelense. Eu acho que é sempre importante a gente ressaltar que um dos estopins para a guerra na faixa de Gaza foi justamente o ataque do grupo do Hamas, que matou centenas de adolescentes que estavam num show de música eletrônica, e que não só matou adolescentes, matou jovens, como também estuprou centenas de mulheres. E é isso que eles fazem, esse é o modus operandi. A gente já viu na mídia, apesar das tentativas de acobertar, que o Hamas tem uma série... Eles se movimentam pelas regiões com uma série de túneis
que passam embaixo de hospitais e de outros edifícios públicos. E como toda organização terrorista, assim como os traficantes fazem aqui no Brasil, por exemplo, eles se instauram no meio de populações frágeis, no meio de pessoas que de fato são inocentes, para que qualquer tipo de retaliação respingue nesses inocentes. O que qualquer grupo terrorista faz, do Hamas ao PCC, porque o PCC também é um grupo terrorista, é usar a população local como escudo humano. Qualquer tipo de retaliação que seja contra eles vai gerar dezenas de milhares de vítimas inocentes, porque é isso que eles querem. Porque aí vem a galera que lá na região deles seria arremessada de cima de prédio, defender eles aqui ao vivo. É exatamente isso que eles querem. Colocar a mídia toda a favor deles, quando na prática, se toda essa galera que defende terrorista do Hamas fosse pra faixa de Gaza, não ia durar 5 minutos na frente de nenhum deles. Então é óbvio que a gente vai repudiar qualquer tipo de fatalidade, de efeito colateral que uma guerra possa surtir. Acontece que se a gente quer destrinchar a população palestina de Genocídio, militantes do Hamas, a gente também tem que separar o governo do Estado de Israel dos adolescentes que foram mortos, estuprados e explodidos numa rave. Assados dentro do forno. Só porque a rave era muito Crianças próxima da assadas dentro fronteira. do forno. Exatamente. Vamos ver se eles vão repudiar, que eu já Não. dei a oportunidade aqui pra eles. Eu duvido muito. Vamos lá. Luno, Virgínia, Pode ir? pode. Gente, acabou o teatro? Só pra eu entender um pouco do que vocês estão falando. Assim, Olha não sei se pra vocês câmera e abrem repudia. algum livro de Estado. Vocês já Repudia. leram algum livro? Só pra saber se as Repudia. pessoas se informam pelo Mais que Instagram, que, você, é o que com vocês certeza. fazem. Você vai Não repudiar? sei, eu faço relações internacionais, e se vocês usassem um pouquinho de direito internacional, você saberia que o próprio direito internacional reconhece o direito de um Estado que seja sobre condição de colonização, de poder revidar, de se defender. Vocês não Atentado defendem, terrorista, você tá vocês não chamando de defesa defendem justa. a Explodir adolescente autodefesa? em rave é Quem autodefesa. começou? Assar a criança no Essas forno. mortes são responsabilidade de um Eles Estado. estão defendendo abertamente o atentado terrorista. Pavãozinho, calma. Abertamente Eu sei que é o atentado difícil pra terrorista. você ouvir uma travesti. Estão- Eu sei que é estão- difícil, mas é o meu tempo. Não é, No é seu difícil tempo ouvir você bobagem, fala. independente Não, de quem fale. não, Pode se ser você escutasse, travesti, pode ser se homem, você pode ser se mulher, tanto escutasse, faz. Você não poderia falar Quem isso. se esconde atrás do manto de Mas eu vou travesti é começar você. aqui. Se a gente Quem tá reclamando, você tá falando debate merda. Você seriamente, repudia o atentado terrorista? Ilan Pepe, a gente tem um judeu que pra vocês, no paraíso que existe, né, em Israel, ele foi proibido de estar em Israel por defender justamente uma política anti-sionista. E ele fundamentou bem claramente o que significa um apartheid social. Você sabe o que poderia é ser trans na apartheid? Palestina? Você sabe o que é apartheid? Você poderia ser trans na Palestina? Você sabe o que fazem Você os poderia ser trans na aliados Palestina? de Israel Responde assim. com pessoas trans? Você poderia ser trans na Palestina? Bom, não poderia ser nada, porque as pessoas estão morrendo. É óbvio que não óbvio que poderia não ser poderia. nada. Essas coisas. É óbvio que não poderia ser Agora, nada. até Se onde eu tivesse em paz, sei, você até poderia onde ser eu transar? sei... Você pode falar? Não tá em paz porque tem 21 mil crianças mutiladas pelas Você bombas de poderia Israel, ser- dos Tá em quais paz você... ou LGBT lá? Não, Bom, em baixa paz o tom, ou tem não. 20 Você não LGBT lá. pode. 21 mil crianças Ó, Bom, mutiladas. chamem as coisas pelo Ó, vamos nome, ver, ó. não. Genocídio é genocídio. Vocês não repudiam o Inclusive de genocídio. pessoas trans na faixa de Vocês Gaza. fazem questão de negociar e falar diretamente o quê? Que é excesso, que são erros. Excesso, efeito Só que se chama colateral. genocídio. Imaginem vocês, me fala uma É igual a coisa. pandemia, era genocídio Vocês são também. tão a favor da autodefesa, vamos é armar a genocídio. população e Menos etc. o Efeito atentado colateral é a menos o atentado morte terrorista Agora, do Hamas. mulheres É e crianças 77 em Gaza. anos. São 77 anos de opressão colonial. Coisa que vocês falam, esbravejam aqui, mas não teriam coragem de enfrentar uma coisa como essa. Agora, se invadissem as suas casas, se arrancassem os Que seus nem a vizinhos, MST faz? estuprassem as suas mulheres, se matassem as suas crianças, mais de 1000 crianças assassinadas, vocês não iriam revidar? É tipo os bebês Vocês que não eles iriam colocaram no revidar? forno. Vocês não iriam revidar? Estuprando mulheres e assando bebês no forno, não. Agora, o direito internacional reconhece Você acha o direito justo? legítimo. Você acha justo de um estuprar povo. mulheres Você como defende revide? apartheid, Você acha defende justo? o genocídio. Eu defendo apartheid onde eu Sim. defendi. Ó, Você você falasse defende do Estado de espantalho. Israel. Eu Você nunca defende defendi. Estado- não? Eu nunca defendi Então você defende nenhum o fim do Estado de apartheid. Israel. Você O que defende você o fim do Estado de defende? Israel, você defende Perguntei genocídio. você. Porque tem milhões de pessoas lá. Perguntei pra você, você Se é você contra defe- o se você genocídio? defende o fim do Você Estado- é contra as se você ocupações da defende o Palestina? fim do Estado de Responde, Israel, você é você é a contra a favor ocupação do da Palestina? genocídio? Você Você não é é contra o contra. colonialismo na região de Gaza? Não tem como. Você é contra o colonialismo da Palestina? Eu sou Você a é favor- contra eu sou os a favor ataques da que Israel solução levam ali pra Gaza? Você é contra, inclusive, Eu cada sou um a dos favor- bombardeios Não, ele é que contra fizeram a no Bíblia. Irã e que Ele não mataram sabe do que tá meninas falando. numa Eu sou escola? contra matar adolescente em rave. É isso tá que eu bom. sou contra. Igual Não, Israel começou essa faz. merda. Ó, Tá finalmente, Não, não foi Eduarda, Israel. Quando finalmente foi Israel? Eduarda Não foi se Israel que contrapondo invadiu aos uma ataques. rave e matou Tem rave na adolescente. Palestina? Eduarda, não Deixa tem uma rave na travesti Palestina. falar, Não depois Não você pode ter continua. rave na Palestina. Baixa o tom, Não
vocês estão muito nervosos. A gente conversou Muito que- nervosos. A gente conversou, mas logo no primeiro tema já deu pra perceber que precisa colocar um pouquinho mais de tempo. Sim. Mas só colocar uma pra tentar deixar o debate mais tranquilo aqui. Eu defendo a solução de 2 estados. Inclusive, essa solução já foi proposta por Israel algumas vezes e o próprio líder da região da Palestina, ele admitiu que ele recusou. Inclusive, Israel cederia um pedaço de terra pra conseguir a paz naquela região. Um pedaço de terra que ele ocupou. O propósito... Um pedaço de terra que ele tomou. Existia um país antes de Israel? Sim, Estabelecido? Não Palestina. existia. Palestina, era um povo que já Pesquisem, estava gente, ali. Pesquise. Sim, por não favor, existia pesquisem. um Estado Palestina antes de Israel chegar lá, antes dos judeus se alocarem Claro, lá. até Não existia. ocuparem e Existiam expulsarem os tribos. palestinos. Existiam tribos. Há tribos. Não existia um Estado constituído. Sim, não são pessoas, Agora, não tinham após casa, não tinham Israel, famílias, após não tinham Israel se nada. estabelecer lá, depois de muito tempo, Pavanato, começa a se calma. reivindicar um novo Estado, que aí eles chamam de Palestina. Mas antes disso, não existia um Estado constituído, existiam tribos, Existiam grupos pessoas que grupos, moravam inclusive, naquele nômades nas território. regiões. Sim, É um e viviam, absurdo. inclusive, Isso é em fato, comunhão isso é com história. várias Isso é Ué, religiões. história. aqui tinha também um monte de É, índio história quando os absurda. portugueses chegaram. Vamos lá. Claro, E é por isso que você vocês dizem defende o os colonialismo portugueses no Brasil, vindo aqui colonizar os exatamente. indígenas. Ah, lá vem. Vamos lá, Eduarda, muito Canibalismo boa. dos índios, ah. Calma aí. Meu Calma Deus, aí, ainda é gente. muito Zero- uma lógica zero Mais racista pra respeito aos caramba. indígenas que estão lutando Que absurdo, hoje pra mano. garantir Não tinha justamente canibalismo. a Que contra a absurdo. privatização. Não tinha canibalismo? Mais respeito Não tinha aos Canibalismo. indígenas. Tem com Mais o Epstein respeito ao lá, tem movimento bastante indígena. denúncias. 38 mil, inclusive, do Trump, Inclusive, né? o Bill Clinton, Trump, que democrata. é a Aí, figura do- que do vocês lado do reivindicam Bill Clinton. bastante. Do lado Não do é Bill verdade? Clinton. Calma aí, vai. Inclusive Vamos o lá, Chomsky, deixa eu que falar, defende as deixa teorias de eu vocês, era falar. amigo dele, né? Eu zerei o tempo Deixa aqui, ó. eu Pode falar. começar de novo. O Chomsky, boa. que defende as Fala- teorias de vocês, pode era amigo falar dele, do- né? Do Epstein. É? Isso. Não é Chomsky? Não conhece, não? Já Vai, leu? vai. Pode terminar. Eu sei que é difícil pra vocês ouvirem sobre história, etc, porque vocês gostam de negar todas as coisas que acontecem na realidade. Mas assim, a gente tá falando sobre uma ocupação que acontece há 77 anos. Sim, existiam pessoas morando naquela terra. Sim, pessoas foram expulsas pra justamente criar um estado artificial que servisse pra outros interesses, apoiado por várias potências imperialistas, coisa que vocês amam, né? Vocês adoram o Trump, adoram os países europeus, que fazem todos os tipos de massacre e atacam diretamente vários povos. Agora, o que nos impressiona é vocês sempre defenderem a autodefesa, o direito das pessoas poderem se proteger, vamos armar todo mundo, e justamente quando um povo que tá sob a colonização é atacado, é massacrado e que tá acostumado a responder com muito heroísmo, com pedras, com greves, com organização, esse povo, quando reage, vocês são contrários. Não é muita hipocrisia vocês ficarem aí querendo reinventar a história, dizer que tem uma solução de 2 estados que é diretamente que a Palestina tem que aceitar um estado de apartheid social. Vocês deveriam ter vergonha. Vocês vêm aqui num podcast dizer que genocídio é um excesso. Como na ditadura pra vocês, né? Na ditadura também tinham excessos. Não, não são excessos. Não, não são erros. É uma política de genocídio que tá matando, massacrando mulheres, crianças e bebês. Vocês defendem tanto que, os bebês, mas se forem palestinos que morram. É isso que vocês estão defendendo. A manutenção desse tipo de massacre. Então sejam honestos. Olhem pra câmera, falem. Eu defendo que os palestinos sigam morrendo. É fácil. Ninguém espera algo diferente de Eu vocês. defendo que a guerra acabe. Sou contra qualquer morte no... Claro. Diferente de vocês que foram incapazes de Mesmo repudiar as um atentado pessoas terrorista. trans. Agora, só pra deixar algumas coisas aqui bem claras. Você teve um líder, inclusive islâmico, no ano de 2016. Eu não vou saber pronunciar o nome dele exatamente, mas ele era comandante do Óbvio Hamas. que ele não sabe. Sabe o que aconteceu com ele? É mais que óbvio que eles não sabem. Sabe o que aconteceu com ele? Mais do Ele que foi acusado de óbvio. homossexualidade e morto. Não foi morto por Israel, não foi morto por nenhum grupo ocidental, não. Ele foi morto pelo Hamas. Por quê? Porque ele era LGBT. Tão preocupados com os Dentro LGBT? da religião, exatamente. dentro da religião da Palestina, você não tem espaço pra liberdade individual. Você, dentro de Israel, por exemplo, você tem parlamentares islâmicos, sabia disso? Você tem parlamentares defensores da Palestina dentro do parlamento de Israel. Dentro de Israel Menos você tem historiadores. cristãos, Exatamente. lá você tem Não judeus podem. ortodoxos, lá você tem todos podendo participar da política. É Mas possível, historiadores não podem, é né? possível na Palestina, Você não na sabe nem falar o Palestina nome de um quem judeu você tá participar citando? Você da deveria ter política? vergonha. Até onde eu sei não. Até onde eu sei não. Então assim, a Você não hipocrisia pesquisa as de coisas? vocês, Vereador de ganhar e 26 a mil. distorção cognitiva que vocês Não têm conseguem pesquisar. é a seguinte: vocês não conseguem entender a diferença de uma reação legítima de um atentado terrorista, Deus, mano. que é você literalmente estuprar mulheres e assar crianças no forno. Claro. Se vocês não conseguem enxergar essa diferença Depois moral de 37 disso, anos. se vocês não conseguem Depois de enxergar o 37 peso moral, anos. então tá justificado o estupro.
Então, em alguns casos, é justificado estupro. Quem justifica Você tá justificando estupro é o estupro, Netanyahu. você tá Você tá defendendo, Quem chama você tá estuprador de herói da defendendo, pátria você é o tá Netanyahu. defendendo o Você estupro está das crianças. sobre o Netanyahu Bom, se ele chamando de herói defendeu da algum pátria, estuprador, ele tá errado. Tu Vocês estão deveria defendendo também, saber, vocês tu estão deveria errados. saber. Vocês também Tu estão errados. deveria saber. Vocês estão muito Tu deveria errados. saber, mas você não sabe, Pavanato, obviamente. 26 mil Você não sabe. É impressionante. Um Árabes e vereador. muçulmanos sequer têm direitos políticos em Israel. Você não Politiques. sabe, você não Politiques, sabe. por favor. Direitos Não ofenda a políticos, população. direitos Não- políticos. não ofenda a Não população trans. é um nível, é um Gente, nível não de ofenda a dissociação população cognitiva Pavanato, que ele você se não converteu consegue. Hoje. Sabe o que é Direitos engraçado? políticos. Seja coerente, engraçado. fala só em pronome neutro Ah, aqui, seja pelo coerente. amor de Deus, você Por que assim, que ó, você só não é fala, coerente? é um esgoto Faz o assim, ó. discurso inteiro Monte neutro de aqui, coisa que sai da por sua favor. boca sem Você quer que a sentido. sociedade aceite um discurso Porque que nem você você não consegue fazer? entende. Na verdade, mentira. Você mente abertamente. Você mente abertamente pra defender um genocídio. É isso que você faz. Eu te perguntei abertamente sobre a questão de cada uma das crianças e você chamou de efeito colateral e excesso. Você deveria ter vergonha disso. Então não tinha que você ter deveria matado- ter não tinha que ter vergonha combatido o disso. fascismo, E por daí exemplo. você fala sobre É a não mesma sei coisa, o é a que, mesma os coisa. bebês no Mas forno, bababá. morreram inocentes. Olha só, Mentira, sabe o qual é a que grande morreram questão? inocentes na Segunda Guerra? 77 anos. Morreram 77 anos. inocentes na Tu sabe Segunda sobre a Guerra? história da Palestina, Morreram Pavanato? inocentes Tu na sabe Segunda sobre a Guerra? história da Você sabe responder uma Palestina? pergunta? Tu sabe sobre a Você história da sabe? Morreram Palestina? inocentes na Tu primeira- sabe sobre a na história primeira da e na Segunda Guerra ou Palestina? não? Deixa eu só perguntar Meu uma coisa. Deus, O que é gente. guerra, Pavanato? Qual a sua definição de guerra? Morreram inocentes na Segunda Qual Guerra a ou não? definição de guerra? Você não Morreram sabe? inocentes. Você não sabe o que é guerra. Eu não vou fazer esse Tá joguinho. falando aí, Não vou fazer falando. esse Pede joguinho. ajuda Sabe pra o que é Eduardo. guerra? Não Eduardo, vou responde fazer pra ele, esse dá uma Qual a ajuda. definição de Responde a guerra? minha pergunta que eu Qual respondo a defini- sua. Você foi na USP e não Responda- sabe nem abrir um livro. a minha pergunta que eu Pelo respondo amor a de sua. Deus, vai Responda na a minha USP e usa a pergunta que eu respondo biblioteca. a sua. A biblioteca da USP é ótima. Bom. Ela vai explicar o que é uma Eu tô guerra. esperando ela ser um pouco menos estridente pra eu poder falar. Ai, meu desculpa, Deus. travesti é babado, mulher. É complicado É mesmo. babado. É bem complicado. Ainda mais quando você tá falando sobre Costuma ser, genocídio. costuma Aí a ser gente complicado. precisa, né? Costuma Tá bom. ser complicado. Defender uma coisa que Morreram chama inocentes vida. na Segunda Guerra É. ou não? Cara, eu tô Direito. perguntando de um jeito Morreram normal aqui, não tô... inocentes Não, você Eu tô não sabe tentando na falar de Palestina Fala pra mim pelas o que é bombas guerra. de Responde. Israel. Fala o que é guerra pra mim. Responde. Fala Responde. pra mim o que é guerra. Morreram Eu não vou inocentes na comparar Segunda uma Guerra. guerra mundial com um genocídio. Mas morreram ou não? Não é igual. Responde, morreram ou não? Não é igual. Morreram ou não? Você quer comparar coisas que Morreram não inocentes existem. na Segunda Guerra? Desculpa, o seu pensamento não faz sentido. Morreram Você não consegue Foi pensar. necessário inocentes morrerem na Segunda Guerra Mundial pra você vencer o fascismo. Segunda da mesma forma Guerra que é necessário Mundial inocentes era morrerem uma pra você vencer o disputa Hamas. entre potências. É óbvio. Deus, é óbvio. necessário- O Hamas é um grupo terrorista, necessário que não é? palestinos O Hamas é sejam terrorista. assassinados É o por grande bombas. problema. E o O Hamas é Isso não é terrorista. mais. Quer que acabe? É só mandar eles pararem de usar a população como escudo Eduardo, humano. olha só. É só mandar uma parar. aula de história pra você. Amigo, olha só, Israel olha tem a só, maior olha parada só, gay do olha- mundo. Vocês deviam estar tudo lá. E vocês estão defendendo Palestina. Na Palestina vocês não entram. Israel tem a maior parada Olha gay do só. mundo. Se vocês gostam Na da Palestina vocês Palestina, estavam eu dou tudo uma passagem pra morto. vocês. Eduardo, A gente, Você tava, topa aí? a gente foi Eduardo, parte de topa funcional aí? global Sumu de Flotilha pra levar, inclusive, comida, pra levar próteses pros Aí eu palestinos que são reconheço, foi um erro de mutilados. Israel. Ele Aqui, tinha que ó, deixar vocês tavam irem. indo. Sabe por que ele Claro. tinha que deixar vocês irem? Porque vocês não iam sobreviver Pra ver lá. o que aconteceu Não com íamos vocês. sobreviver pelas Sobreviver bombas de lá. Israel, é isso que você tá defendendo? Sabe Que o que você vergonha, sabe? que O vergonha, primeiro que Mohammed que vergonha. encontrasse- Vocês não iam Eduardo, sobreviver já lá. que você Mano, sabe muito tanto racista, sobre a um situação nível dos LGBTs em bizarro, Israel, me xenofobia conta. total. O que acontece com as travestis quando elas se recusem a cometer o Recusam. genocídio? Recusam. Me diga, Recusam. me diga. O Elas que recusam acontece cometer com as genocídio? travestis quando elas não querem se alistar pra guerra? Quando elas não querem cometer genocídio? O que acontece? Vai, me diga. Ué, mas aí se ela está pra Não, me guerra, diga. peraí, depende. Me diga. Como Todo assim, se ela mundo está é pra obrigado guerra? a ir pra guerra. Homens e Direitos mulheres. iguais pelo Sim. mamute. Homens e mulheres. É, direitos iguais, mas a travesti Não tem que é? poder escolher. Direitos iguais Não, pelo a A mamute. travesti é o alecrim dourado que tem que Claro. poder escolher. No E o meio que da guerra, acontece? você vai brigar ou não. O que acontece quando você recusa participar de um genocídio? O que acontece? Não é um Você genocídio, sabe? é uma guerra. Não, você não genocídio sabe. não é um O que genocídio. é guerra? Você não sabe nem É uma dizer. guerra. Pavanato É uma não guerra, sabe não nem é um o que é uma genocídio. guerra e quer dizer que é guerra Não é palestina. genocídio. Vamos estudar. Gente, vocês foram pra USP, por favor, vão na biblioteca. Lá vocês têm muita coisa pra ler. Eu sei que vocês são mais do Instagram, né, fazer vídeo, bombar, mas assim... Qual foi o Você último livro que defende leu? grupo Peraí, terrorista peraí. que mata Qual foi o gay. último livro que você O leu? último livro que eu li É. justamente foi do Ilan Pepe, que ele vai contar Aham. essa história que diz justamente de que há 77 anos o povo palestino sofreu um processo de colonização. Colonização de colonos, que é um tipo bem específico de colonização. E a extinção do povo palestino vem sendo aprofundada nos últimos 2 anos. Tá bom. Quase 3, né? Agora em outubro completa isso. Agora, quando
quando justamente O que é colonização? avança... O que é colonização? Você não sabe? Você Defina. quer uma aula de Defina. história? É porque o termo precisa ser definido. pra Então gente fala poder primeiro o debater. que é guerra. Vamos que é começar. colonização? Você não sabe o que é O que é guerra e quer aprender colonização? comigo. Ó, então você me segue no meu canal, Travesti Comunista. Aí lá eu dou algumas explicações e tem um ótimo curso que a gente Define. oferece sobre Palestina. Define, você acabou de ler o Não, livro, a você não gente sabe tá aqui definir num o que é debate. colonização?
Colonização é justamente o avanço que tem sobre um povo que vai justamente avançando sobre as suas terras, que vai querendo acabar com a sua cultura, acabar com toda a sua organização, acabar inclusive com a sua extinção. Aí que tá, não existia O que organização antes de acontece- Israel chegar. Ah, não existia? Não existia. Em que livro Eram você leu tribos, isso? eram Em tribos. que livro você Eram leu isso? tribos. Em que livro? Pesquisem. Qual cara. livro? Não precisa Brasil ter- lugar? Paralelo é Fala o uma máximo que ele fonte. consegue. Talvez ele deve Vamos ter lá. pesquisado em alguma Pode coisa, tipo, sei pesquisar, lá, gente. chat Vamos lá. GPT. Antes de Israel e o chegar, chat não GPT deve existia ter dado nenhum uma país resposta meio chamado errada. Palestina. Ah, ela só, Não, Pavanato, não existia, você assim como não ó, existe. uma Palestina vergonha, hoje não uma existe. vergonha. Assim como Você vocês falaram recebe que no 26 reais Brasil pra os mentir, indígenas uma não eram vergonha. nada, Não né? era um país. Pessoal, Eles vamos não lá. eram várias uma tribos. ocupar. Eles não eram Isso um é estado, história. eram tribos. Eram várias tribos. Eram Pessoal, tribos. vamos lá, Aí vamos lá. mata, aí Ó, mata. presta atenção aqui, gente. Pessoal, presta Aí atenção. genocida. É Vamos fácil. Falo, cortou, virão na mente. Só os melhores cortes quentes. Sem enrolação, só o que é da gente. Tá no au, cortes quentes.